Amém. Queridos, abra a palavra no livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. 2 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 4 até o 10, tá? Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Amados, essa palavra, a gente tem que dar um título, né, para que ela possa depois estar lá nas mídias, e o título é Paradoxos do Cristianismo. Paradoxo é algo que muitas vezes nós não conseguimos entender, parece uma contradição, mas se nós analisarmos, não é de fato em si. Paulo ele fala que é entristecido, mas sempre alegre. Esse é um paradoxo. Como que você está entristecido, mas você é alegre. Isso é possível, queridos, quando nós realmente entramos na dimensão da fé. Há um livro do autor Chesterton, ele diz o seguinte no seu livro Ortodoxia. Ortodoxia seria uma visão correta da fé, uma fé correta. Ele diz: o verdadeiro problema com este mundo não é que se trata de um mundo sem razão, nem tampouco de um mundo razoável. O tipo mais comum dos problemas é que se trata de um mundo quase razoável, mas não totalmente. Ou seja, Chesterton está dizendo que esse mundo muitas vezes tem coisas que você não vai entender. A sua razão não consegue perceber realmente todas as coisas. Um outro autor, ele escreve e diz assim, que nós somos um mistério para nós mesmos, falhamos com o bem que desejamos e nos entregamos ao mal que odiamos. Empiricamente provamos o ponto de vista do apóstolo Paulo todos os dias. Ou seja, na nossa experiência diária, esse autor diz assim que nós somos como Paulo, né? O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos acabamos fazendo. Para vencermos, queridos, essa dualidade da vida, nós temos que aprender e entender que nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos no mundo, como diz Paulo, mas não somos do mundo. Ou seja, nós estamos neste mundo, mas não fazemos parte do sistema. Para que Paulo pudesse vencer, queridos, os paradoxos da vida, para que ele pudesse vencer realmente esse sistema mau, ele escreve e deixa registrado ali no livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 14, Paulo ele diz assim: quanto a mim, né, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Querido, Paulo diz
que para que ele possa vencer o mundo, ele tem que estar crucificado. Agora você tente imaginar, né? Paulo fala assim, eu estou crucificado, ou seja, eu estou aqui na cruz, de um lado, e do outro lado o mundo está crucificado para mim. Só há uma possibilidade do mundo nos tocar ou nós tocarmos o mundo. É quando nós deixamos a obra da cruz. Quando nós não permanecemos na cruz. Não é estar ao pé da cruz. Eu sei que tem um hino muito bonito, né, que diz, quero estar ao pé da cruz, que tão rica a fonte. Não é estar ao pé da cruz, não é estar ao lado da cruz, é estar crucificado com Cristo Jesus. A cruz, querido, se tornou esse isolante, vamos dizer assim. Nós não podemos tocar o mundo não nos toca, desde que mantenhamos a nossa vida crucificada com Cristo Jesus. Estarmos nesta obra realmente da cruz. Então nós precisamos, queridos, talvez pareça óbvio o que eu vou dizer, mas nós precisamos aprender o que é ser cristão. Existem muitos modelos por aí, né? Esses dias eu estava lendo um artigo que a pessoa ela vai dizer que ela estava num museu e ela foi ver uns pergaminhos, aqueles pergaminhos do Mar Morto, e ele começou ali a olhar para aqueles originais e a sua mente começou até devagar, pensando as pessoas que escreveram aqueles pergaminhos, aqueles textos ali, mas paralelo aos originais, numa outra parede, tinha cópias de todos os pergaminhos. E aí, então, ele ficou ali, absorvido nos seus pensamentos, e aí quando ele levantou seus olhos assim, ele percebeu que ele era o único que estava interessado no original. A maioria estava olhando as cópias. Mas será que nós não estamos olhando cópias do cristianismo e não estamos vendo o original? Alguém falando sobre isso, queridos, escreveu uma frase que essa frase me tocou, dizendo assim que meus passos sejam adoração, que meus pensamentos sejam louvor. E eu fiquei pensando, amado, será que ser cristão, que cada passo que nós estamos dando realmente é adoração ao Senhor? Que cada pensamento nosso é um louvor ao Senhor? Porque, amados, hoje em dia nós temos uma ideia de que parece que o momento do louvor, então acabou aqui o momento do louvor, né? E aí então não estamos cantando mais. Nós confundimos adoração, louvor com música. Nós temos que voltar ao original. O que realmente significa, queridos, para nós, e como os outros nos veem quando nós dizemos que somos cristãos. É sabido, queridos, por todos nós, que um cristão tem que ser diferente. Não confunda com esquisito. Porque tem muita gente que não é cristão, mas ele é esquisito, né? Então não seja esquisito, seja um cristão, né? E em relação ao sistema deste mundo, nós temos que mostrar realmente a nossa diferença. E realmente nós vamos viver esses paradoxos. Nós morremos, mas estamos vivos. Nós fomos transformados, mas continuamos os mesmos. Não somos deste mundo, mas vivemos aqui. Esses são os paradoxos, queridos. Então, o que realmente nos tornam pessoas diferentes? Ali em Romanos, no capítulo 6, no versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, que morremos para o pecado. E este morrer significa que temos que ter uma vida que o pecado não mais nos domine. E então permitimos que através do viver de Cristo em nós, nos sejam removidas todas as atitudes e comportamentos pecaminosos das nossas vidas. Então, querido, ser cristão é viver de uma maneira santa, mesmo no mundo mau. Porque o Senhor Jesus disse, sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. E aí então Paulo diz que a única possibilidade de que isto possa acontecer
No capítulo 8 de Romanos, versículo 13, ele diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos pecaminosos do vosso corpo, certamente vivereis. Somente numa dimensão de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo é que nós podemos ser cristãos, viver essa diferença, vivermos realmente em santidade. Ainda somos quem somos, mas nós deixamos de lado tudo que antes julgávamos importante, mas eram coisas que nos afastavam de Deus. Foi isso que Paulo disse: diante da sublimidade da revelação de Jesus Cristo, eu deixei todas as coisas de lado e as considero, não só deixa de lado, mas ele as considera como refúgio. Então, diante da sublimidade da revelação do Senhor, queridos, o que nós temos deixado? Paulo diz que parece um paradoxo, e o é, quando ele diz que nós temos que ser um sacrifício vivo ao Senhor. Está ali em Romanos 12. Por que é uma coisa tão contraditória, queridos? Porque se você observar no Antigo Testamento, todo o sacrifício estava morto. Eram imolados. Agora o Senhor diz assim: olha, eu quero que você seja um sacrifício vivo. Ou seja, você se disponha, que você se entregue com consciência daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente precisa, no reconhecimento de que eu sou maior do que todas as coisas. Então nós somos um sacrifício vivo, queridos, porque nós tomamos a decisão através da sublimidade da revelação de Cristo. Nós nos entregamos. Eu estava comentando com algumas pessoas, era não de toda a igreja do passado, mas teve um princípio na igreja, principalmente no começo da igreja cristã, onde as pessoas vinham para a igreja, então eles falavam assim: vamos caminhar juntos aqui para ver se você quer realmente essa nova vida. E ele ia caminhando na vida da igreja, ele participava de todos os atos da igreja, e passado 3 anos, e aí então é que vinha a pergunta: você quer então se batizar? Você viu como que nós vivemos? Você viu como que é ser cristão durante esses 3 anos? Você quer isso para a sua vida? Você quer fazer sua pública profissão de fé? 3 anos, queridos. Não estou dizendo que isso teria que ser assim, mas muitas vezes nós tomamos uma posição por Cristo sem pensarmos realmente o que é o ser cristão. Somente quando Cristo, queridos, vive realmente em nós, passamos a ter a sua forma de pensar, e aí então nós podemos ficar livres das invasões, usurpadoras, das demandas das coisas materiais. Isso diz o William Barclay no seu comentário. Amado, ser cristão, nós temos a mente de Cristo. Em nossa morte e separação do pecado, queridos, e através da renovação da nossa mente, nós passamos a ter esta mente de Cristo. Nós passamos a reorganizar nossas prioridades, colocando o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. Será que nós temos feito isso? Se o mundo não nos vê, queridos, ou não vê em nós diferença do ser cristão, tenha certeza que Deus vê. E hoje o mundo não consegue ver, por causa desses evangelhos falsificados que estão por aí. As pessoas confundem e põem tudo no mesmo balaio de gato. Mas Deus vê a diferença. Quando Deus olha para nós, nós refletimos a sua glória e não as ilusões do sistema deste mundo. Não podemos, queridos, meramente ouvirmos sua palavra. Nós devemos ser praticantes da palavra. E aí então nós seremos cristãos. E aí, como cristãos, queridos, nós vamos enfrentar esses paradoxos da vida.
que em alguns momentos Paulo fala aqui de aflições, de privações, de angústias, de açoites. Mas ele fala assim, olha, parece que eu sou pobre, mas eu tenho muito. Parece que eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Por quê? Porque agora ele tem uma nova percepção da vida e do viver. Nós temos também, queridos, quando o apóstolo Paulo traz para nós ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25, que ele vai falar que a loucura de Deus é diferente da lógica humana. E ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. 1 Coríntios 1, 25. Então, como cristãos, queridos, temos que realmente entender que as coisas espirituais, elas se discernem ou se mostram de uma maneira espiritual. A nossa lógica não vai conseguir entender a grandiosidade de Deus. Deus é muito diferente da nossa lógica humana. E por isso nós muitas vezes não conseguimos lidar com os paradoxos da vida, porque aí então uma pessoa fala, mas se Deus é amor, por que isso acontece? Sabe essas ladainhas todas? Isso demonstra a falta do conhecimento em relação a Deus, ou querer entender Deus dentro de uma dimensão puramente humana. Sabe, queridos, o primeiro casal ali no Jardim do Éden, eles foram seduzidos pelas sutilezas enganosas, pelas atitudes do inimigo das nossas almas. Então eles passaram a desobedecer a Deus. E não só eles, mas arrastaram a humanidade toda para o pecado, para o sofrimento e para a morte. Somente, queridos, através da obra da cruz, através de Jesus, Deus então vai manifestar o seu eterno propósito, a sua propósito de salvação para nós. E aí então, em sua graça e através do Espírito Santo, Ele vai revelar para nós o caminho, a verdade e a vida, que é Ele mesmo. E aí então, queridos, nós nos tornamos a igreja, corpo vivo de Cristo. Porque não existe cristão avulso, não existe cristão autônomo. Ou nós estamos no corpo de Cristo ou não. Não é fácil. Tem até um autor que diz assim, viver com os irmãos lá no céu, oh que glória. Viver com os irmãos aqui na terra, aí é outra história. É outra história vivermos aqui na terra. Lá no céu vai ser glória, mas nós temos que aprender a viver aqui. E aí ser uma outra história realmente. Somente quando nós conhecemos Cristo através da revelação em Cristo. Não é de uma lógica humana, mas é através da loucura da pregação, através da loucura da cruz, através da loucura, morte e ressurreição de Jesus, que nós passamos realmente a entender e somos capacitados não só a conhecermos ao Senhor, mas ao conhecermos ao Senhor, passamos a ter realmente forças para resistirmos às pressões dos problemas e decidirmos por nós mesmos seguir o Senhor, apesar de todas as coisas. Quando nós temos essa revelação do Senhor, queridos, nós conseguimos trocar preocupações pela paz, que é algo que está além da nossa compreensão. Quando nós temos a revelação, nós trocamos as nossas dores e nossas enfermidades pela cura de Deus. Nós entregamos as nossas tristezas para nos revestirmos com as vestes de alegria que o Senhor traz para nós. Sem Deus, queridos, nós não conseguimos agir com reflexão, com discernimento. Conhecer a Deus, queridos, através da loucura, do amor sacrificial de Cristo. E não apenas, queridos, através da aridez da lógica humana. Porque muitas vezes, queridos, nós conhecemos a Cristo nessa aridez da lógica humana, e isso não faz diferença em nada no nosso dia a dia. Estamos vindo à igreja, estamos cantando, estamos fazendo tudo de uma maneira religiosa, mas como o Senhor chama a atenção de uma maneira enfática em relação
aos fariseus, ele os chama de sepulcros caiados, aonde eles estão branquinhos por fora, mas a morte por dentro. Queridos, o paradoxo cristão é: parecemos mortos por fora, mas vivos por dentro. Por isso o apóstolo Paulo diz: ainda que o nosso corpo se desgaste, contudo, o nosso interior se renova dia a dia. Isto não é parecer ser cristão, é ser cristão. Porque tem muitos que parecem, mas não são. Nós precisamos, queridos, realmente entender que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Larry Crabb, num dos seus livros, ele diz: quando mais fraco formos, mais perceberemos que sua graça nos basta. Será que você tem percebido, e eu tenho percebido, que quanto mais fraco eu sou, mais forte a graça do Senhor se torna, mais sua graça se torna para nós suficiente? Larry Crabb, nesse paradoxo, fala aquilo que Paulo falou, que ia se regozijar em sua fraqueza, porque quando ele era fraco, ele era forte. Paradoxos na vida cristã, queridos. Em muitos momentos na vida cristã nós passamos rapidamente. Quem aqui não passou de momentos de triunfos, de admiração, para momentos de dúvidas e fracassos? Num momento nós nos regozijamos, nos alegramos, e no outro dia uma avalanche vem, os problemas parecem amplificar, parece que todo o mal está sobre nós. Davi, num dos seus salmos, eu não me recordo agora o número dele, mas num dos salmos ele diz assim: o inimigo me tentou todo o dia. Não era todos os dias, mas Davi fala assim: parece que naquele dia, de manhã, tarde e noite, o inimigo me tentou. De manhã, tarde e noite, parece que, sabe aquele assim, da meia-noite, né? Mas não dá 3 horas. Aquele dia. Mas o Senhor, Ele é o Senhor de todos os dias. Mas os nossos sentimentos não são iguais todos os dias. Domingo nós temos um sentimento, amanhã de repente você já está com um sentimento de que vai ter que voltar a trabalhar, né? De que vai, né? De que vai, tem boleto para pagar. Porque casa é assim, né? Tem conta para pagar, né? Não é fácil. Mas, queridos, Deus é Deus de todos os dias. O profeta, me parece que é Abacuque, ele fala: Deus é Deus de longe e Deus de perto. Deus não é só Deus longe, Deus também está perto. E sabe, queridos, nós temos ali no livro de Apocalipse, eu achei interessante, talvez você já ouviu essa história. É interessante quando há uma revelação de Deus ali no capítulo 10, verso 9, e aí então João, ele é desafiado a pegar o livrinho, ele recebe um livrinho ali, e ele diz assim, né, o anjo fala: toma e come esse livrinho aí. E é interessante que ele fala assim, que na sua boca, quando ele começou a comer, aquilo era doce como mel, mas depois ele vai amargar. Sabe, aqueles, eu fiquei pensando que muitas vezes nós temos experiências com Deus que é assim, no começo é doce, mas depois amarga um pouco. Mas continua sendo Deus, porque esse livrinho vinha da parte de Deus, era doce e amargo ao mesmo tempo, mas era da parte de Deus, era da parte de Deus. William Barclay, comentando esse texto, queridos, de Apocalipse, ele diz assim, que a mensagem de Deus pode ser amarga e doce ao mesmo tempo, para nós, como servos de Deus, que devemos transmiti-las. Primeiramente, ela é doce porque é um privilégio recebermos a mensagem de Deus e ser eleitos para sermos seus mensageiros. Mas a mensagem em si pode ser uma advertência de ameaças, uma antecipação da condenação. Por isso é a amargura. Sabe, queridos,
Porque nós recebemos a palavra de Deus, ela é doce, mas muitas vezes vamos transmitir esta palavra e ela se torna amarga, porque as pessoas rejeitam esta palavra, e nós sabemos o fim daqueles que rejeitam a palavra do Senhor, então por isso pesa o nosso coração. João, na verdade, quando ele está escrevendo, quem sabe veio à mente dele a experiência lá do profeta Ezequiel, que também tem uma experiência semelhante, onde ele recebe um livrinho, só que o livrinho de Ezequiel é só doce. Do João é doce e amargo. Muitas vezes na nossa vida é assim, queridos. Para Ezequiel o livrinho era doce, para João era doce e amargo. Ao enfatizar isso, queridos, eu creio que João está descrevendo que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Ou nós vemos até ali o que Paulo fala em 2 Coríntios. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, amados, cada dia nós morremos mais para este mundo. Cada dia nós diminuímos para que o Senhor possa crescer em nós. As contradições que lhes aparentes são verdadeiras para todos os cristãos. Nós temos a liberdade em Cristo, mas podemos ser escravizados se nós utilizarmos mal a nossa liberdade. A liberdade em Cristo somente é possível se permitirmos que ela nos reconduza ou nos conduza a uma vida disciplinada de conformidade com o Espírito Santo. Se não for assim, queridos, a vida não vai ter o doce e amargo da experiência cristã. A vida é só amargura. Vivemos na vida marcados, realmente, amados, pela ideia de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Paulo, logo no livro de Atos dos Apóstolos, há ali uma ideia de tentar confortar os irmãos. E Atos 14, 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrarmos no reino de Deus. É o amargo e doce da experiência cristã. O evangelho falsificado tem tentado adocicar, queridos, aquilo que muitas vezes é amargo. E muitas vezes amargo é aquilo, tenta adoçar, tenta nos desviar realmente. Porque nós muitas vezes vivemos a ideia de um evangelho triunfalista. Aceita Jesus e tudo vai dar certo. Não dá. Aceita Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não vai. Tudo isso. Não. Isso não é o evangelho, queridos. Se nós lêssemos as histórias dos apóstolos, como eles morreram, e todos foram mortos de uma maneira cruel. Menos João. João morreu de velhice já. Mas João, até há uma história de que ele dizia para o Senhor: Senhor, será que eu não sou digno de morrer? Porque eu sou o último. Mas hoje nós não pensamos assim. Entendemos então, queridos, que o livrinho de João, no começo é doce, depois se torna amargo. A nossa experiência na vida cristã, queridos, muitas vezes parece essa contradição. E para vivermos uma vida saudável e integrada, precisamos adotar algumas disciplinas. E sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos para enfrentar os paradoxos da vida. Uma das coisas, queridos, que nós precisamos manter juntos, e na vida cristã tem coisas positivas e acontecem também coisas negativas. Isso em nossas próprias vidas. Há um momento que, como eu disse, você está eufórico, as coisas vão dando certo. E aí então a gente fala assim, de glória em glória. Mas eu imagino que eles imaginam um barquinho. E aí então você içou as velas e o barquinho pegou o vento e está indo. Eu falo assim, esse é o momento de glória em glória. Mas chega um momento que para o vento, não tem mais vento nenhum. Aí é o momento de você pegar o remo. E não pode ser sozinho. Já tentou remar um barquinho só de um lado? Não vai. E aí então você vai junto com
o corpo de Cristo, com os irmãos em Cristo, remando, aí é de fé em fé. E esse é um momento difícil, queridos, porque quando você começa a remar, o cansaço vem, as dúvidas vêm. Nós precisamos entender, queridos, que mesmo nos altos e baixos, nós temos uma perspectiva de que Deus é o Emanuel, Deus conosco em todos os momentos. Para enfrentarmos os paradoxos da vida, que precisamos ser uma igreja que consegue mesclar, queridos, e é isso que eu quero enfatizar nesta manhã. Nós precisamos mesclar pessoas novas e pessoas um pouco mais antigas na caminhada da igreja. Há alguns movimentos que muitas vezes rejeitam as pessoas mais velhas da igreja, os anciãos da igreja. Há alguns movimentos que rejeitam a juventude da igreja. Nós temos que mesclar, queridos. A igreja é para os novos e é para os mais velhos. Com os mais novos nós temos que aprender, queridos, a ter brilho nos olhos. Com os mais novos nós precisamos aprender realmente a amar a Cristo e evangelizarmos, e a querermos contar para todos do amor do Senhor para conosco. Por não termos, muitas vezes, a renovação da igreja, nós perdemos isso. E a igreja não vai só envelhecendo em idade, mas vai envelhecendo na missão, vai envelhecendo na vida de oração, vai envelhecendo na compreensão das Escrituras. Então nós precisamos dos irmãos mais novos para mantermos o nosso brilho nos olhos. E os irmãos mais novos aprender com os mais velhos, de que haverá lutas, haverá dificuldades, mas em que em nenhum momento faltará a graça do Senhor. Então um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: ser forte, vamos em frente. Os mais velhos, queridos, talvez como diz ali no livro de Salmos 51, verso 12, quando Davi diz: restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Mas quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, quem sabe eu preciso restaurar em mim a alegria da salvação. Faz 20 anos que eu sou... Brincadeira. 20 anos que eu sou convertido, mas restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Como naquele dia. Nós precisamos, queridos, disso. É difícil. Até nossa irmã Maiara falou assim: vamos despertar esse corpinho. Eu falei assim: para despertar o meu corpinho é uma semana. Eu tentei, mas não é fácil. A vida cristã é assim, que não é fácil, mas Deus está conosco. Então, Senhor, desperta, restaura em mim a alegria da tua salvação. Cada um ajuda o outro e diz: seja forte, meu irmão. Porque os paradoxos da vida cristã existem. Portanto, queridos, como diz Pedro ali na sua carta, na primeira carta, o versículo 1 de 6 a 7 diz: portanto, alegrem-se com isto, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Mas Deus permite esses paradoxos para que nossa fé seja uma fé autêntica. Porque aqui nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios, queridos, uma das coisas que Paulo fala aqui no capítulo 6, né, do 4 ao 10, ele fala que o amor não seja um amor fingido. Pode ser um amor fingido. Pode ser uma fé fingida. Mas Pedro fala assim: olha, essas coisas estão acontecendo para que vocês tenham uma fé autêntica, genuína. Paradoxos da vida cristã, queridos. Cruz vai gerar glória. A morte vai trazer vida. O sangue de Cristo traz para nós o perdão. Sabe, queridos, somente na eternidade é que todos esses paradoxos serão resolvidos. Mas o objetivo dos paradoxos hoje é para que nós aprendamos, queridos, a vivermos e sermos guiados todos os momentos pela fé e não por aquilo que nós vemos.
Deus quer que nós confiemos nele e em sua palavra em toda e qualquer circunstância. Foi isso que o apóstolo Paulo nos disse ali em Filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu quero terminar. Há uma citação de um pastor da Rússia. E esse pastor, ele diz o seguinte: meus paradoxos fortaleceram minha fé, porque me fizeram crer além das aparências. Minha dor aumentou minha esperança em Deus, pois aumentou minha consciência da minha impotência. Meus paradoxos fortaleceram a minha fé. Amados, que mesmo seja uma experiência doce que se torna amarga, mas se for com Deus, entenda que em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. Amém? Feche os teus olhos. Nesta manhã, queridos, eu quero estar orando junto com você, porque muitas vezes é difícil a vida cristã. Se nós não entendemos a presença de Deus, vem o desânimo, vem aqueles pensamentos: será que eu estou no caminho certo realmente? Será? Tantos serás aparecerão. Mas nesta manhã, queridos, eu estou pedindo ao Senhor para que Ele restaure em mim a alegria da salvação. Eu quero voltar a ter aquele brilho nos olhos. Foi o que o Senhor disse à igreja em Éfeso: lembra, pois, de onde caístes e volta ao teu primeiro amor. Ah, amados, como é tão difícil, porque muitas vezes nós esquecemos que Jesus é o nosso primeiro e único amor, e nós nos enamoramos de tantas coisas neste mundo. Tantas coisas nos atraem. Mas se você quiser, assim como eu, queridos, se coloque em pé aí no seu lugar, e nós vamos estar orando para que o Senhor restaure em nós a alegria da salvação, restaure em nós realmente esse primeiro amor, e que mesmo diante dos paradoxos da vida, parece que não temos nada, mas nós possuímos tudo, porque somos do Senhor. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Vai orando ao Senhor, queridos. Pedimos que realmente possamos, Senhor, não só citarmos o texto da Tua Palavra, mas que isso seja verdade e realidade em nós. Quando o apóstolo, Senhor, diz: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Senhor, que nós possamos ter essa certeza de sabermos em quem temos crido, e saber que o Senhor tem autoridade no céu e na terra, e que mesmo nos paradoxos das tempestades da vida,
podemos permanecer em paz. Podemos voar sobre tempestades, podemos andar sobre as águas, porque parece que não temos nada, mas nós possuímos tudo. Eu quero pedir pela minha vida e a vida dos meus irmãos, nós aqui como igreja, que possamos, Senhor, restaurar-nos alegria de salvação, confiança no Senhor, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, porque ainda que a figueira não floresça, o Senhor é Deus. Ainda que não haja fruto da oliveira, Tu és Deus. Não importa, Senhor, aquilo que aconteça, o Senhor é o nosso pastor e tem cuidado de nós a cada momento. Muito obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor continua conosco em todos os momentos. Parece que não temos nada, mas nós possuímos tudo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Entristecidos, mas sempre alegres. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esses momentos de louvor. Obrigado por todos os atos deste culto. E que ao retornarmos para a nossa casa, possamos ter a certeza de que o Senhor esteve conosco aqui. E é o Senhor que vai conosco também em todos os momentos. Em todos os momentos. Oramos agradecidos em nome de Jesus e rogamos que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo continue sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão e fala assim: olha, seja forte, meu irmão. Amém? Seja forte. Continue a caminhada.